Olá, muito boa tarde. Cá estamos nós novamente, pela graça de Deus, mais uma semana, a 5ª semana que estamos juntos, para um outro programa de Encontros ao Pôr do Sol. Eu dou graças a Deus por este privilégio, por esta alegria de podermos estar juntos, de podermos passar alguns momentos destas primeiras horas santas, deste dia santo, em conjunto. Possivelmente alguns de vós desanimados, tristes, com algumas dificuldades, com alguns desafios que vivestes ao longo desta semana, mas acredito também com a esperança, a certeza e o desejo de que Deus vos tome nestas horas sagradas para vos encorajar, para vos dar ânimo, para vos dar a força necessária a uma semana que, pela graça de Deus, viveremos, mas depois deste sábado, e nós estamos aqui para vivê-lo em primeiro lugar. Dou as boas-vindas a todos vós. Gostaria também de poder dizer-vos que ao longo destas semanas nós temos estado, pela graça de Deus e pela amabilidade e hospitalidade, numa das casas de uma das famílias Ferreira, portanto a Arminda e de Joaquim Ferreira da Igreja de Espinho. Nós agradecemos muito a esta família o carinho que tiveram para connosco em nos receberem, em, portanto, poderem doar a sua sala para fazermos estes programas e com certeza Deus os abençoará profundamente. Gostaria também de agradecer a toda a equipa da Digital Way, que está cá, vocês não veem, mas eles estão todos atrás das câmaras, e também agradecemos muito a todos eles a sua presença, também o irmão Toninho, da Igreja de Aveiro, que está aqui também para nos ajudar, tem estado ao longo destas semanas, e louvado seja Deus por este espírito de serviço que nós vamos encontrando, e unindo as nossas forças é possível fazermos realmente algo que queremos que seja para a honra e louvor de Deus. Hoje também gostaria de dar as boas-vindas a dois queridos que tenho aqui comigo nesta hora, a Fátima e o Jomi. Jomi, antes de nós começarmos a gravar, eu dizia isso mesmo, Jomi não é exatamente o teu nome, isso é uma alcunha nossa. Portanto, João Miguel, João Miguel. Exato. A Fátima e o João Miguel têm 2 filhinhos, portanto, é uma família composta com mais 2 filhos. Eles hoje não estão cá. Uma que é a mais velhinha está a brincar, o mais pequenino já está a repousar, portanto, estamos aqui com os pais para falarmos e dialogarmos um bocadinho. Em primeiro lugar, muito obrigada por vocês terem aceito este convite e desejo muito que realmente possa ser um momento em que Deus nos inspire, nós, para que os queridos que vão ouvir possam exaltar e glorificar o nome do Senhor pela forma maravilhosa como Ele tem agido na vossa vida. Amém. Fátima, eu vou começar contigo. Sei que não nasceste na Igreja Adventista, portanto, quando nasceste os teus pais não eram adventistas. Conta-me o início de quando é que tu conheceste a mensagem, os primeiros passos que tu destes. Fala um bocadinho dessa experiência. Nós tínhamos uns vizinhos em cima que eram adventistas e eles começaram-nos a convidar para ir à casa deles e convidavam muitas vezes para nós irmos à sexta-feira lá à casa deles. E então a sexta-feira era diferente. Eles tinham, eu recordo-me, eu era pequenina, mas recordo-me, eles tinham normalmente a mesa já posta para o dia de sábado e nós sentávamos assim no sofá, como estamos aqui com eles, portanto os pais, o pai e a mãe e a filha, e ouvíamos eles a lerem a Bíblia, a cantarem hinos, e era tudo diferente para mim e para a minha irmã, e nós gostávamos imenso de estar ali. Tu que idade tinhas na altura? Eu tinha mais ou menos 8 anos. Ok. A tua irmã mais velha, mais nova? Mais nova. Mais nova. A Carmen, para aqueles que conhecem, a Carmen trabalhou durante algum tempo na ADRA, portanto, na equipa da ADRA, portanto, é a irmã da Fátima. Exato, ela teria mais ou menos 7 anos. É muito interessante tu estares a dizer que, pronto, a partilhares essa experiência que, no fundo, aquilo que nós tentamos, por estes programas, incentivar a questão do encontro das famílias ao pôr do sol, foi através desses encontros, pela graça de Deus, tu vieste ao conhecimento dos primeiros ensinos de Jesus. Foi. E era algo realmente muito diferente e nós gostávamos imenso. Eles tinham uns giradiscos, no outro dia estava a pensar, onde punham músicas que nós não estávamos habituados a ouvir e aquilo era tudo muito, muito diferente, e a amizade e a serenidade era realmente algo muito bonito, e foi assim que eles nos convidaram depois para irmos à igreja. Aí já só tu e a tua mãe ou junto com os teus pais? Só eu e a minha irmã. Primeiro fui só eu e a minha irmã e depois é que foi a minha mãe. A minha mãe estava na altura, as testemunhas de Jeová andavam atrás dela, ela estava naquele período em que ela estava a decidir qual era o caminho que iria tomar
e ela permitiu que eu e a minha irmã fôssemos à igreja e nós gostávamos muito. Era a esposa do pastor Chavarria e ela tinha os fonológrafos, aquilo tudo muito bonito, e contava as histórias e cantavam hinos, e nós ficámos realmente apaixonadas pela escola sabatina infantil. E a minha mãe sempre permitiu que fôssemos, até ela um dia ir ver como era a igreja, e depois ela também se decidiu um dia mais tarde. Tu recordas quando tu regressavas, por exemplo, ao desses pôr do sóis, junto com essa primeira família que viviam, portanto, por cima de vós, ou depois de chegardes da igreja, vocês partilhavam muito isso com a tua mãe? Falávamos isso com a minha mãe, sim, gostávamos imenso. Exato. Então, e depois a mãe também, portanto, começa a fazer a mesma caminhada. Exato. Tu sempre te sentiste, desde pequenina, bastante impressionada pelas questões de Jesus, sim. E nós já tivemos a oportunidade de falar. Sim, muito. E tinhas alguma coisa de muito particular desde muito nova. Sim. Eu sempre sentia que Deus estava ao meu lado. Quando acontecia alguma coisa boa na minha vida, eu sempre agradecia a Deus. Eu sentia sempre Deus muito perto. E comecei desde muito cedo. Fui batizada com 12 anos e com 12 anos já fazia cultos. Não os fazia na igreja, mas escrevia, mesmo tal e qual como prego hoje, meus queridos irmãos, muito boa tarde, tudo. Eu escrevia tudo, okay. Sim. Era mensagens bíblicas, tu ias buscar as histórias da Bíblia, desenvolvias os temas? Sim, exatamente. Eu ia buscar a Bíblia e o Espírito de Profecia, porque o pastor Chavarria era um pastor que lia muito o Espírito de Profecia e ele passou-nos muito isso. O amor ao Espírito de Profecia. Então eu sempre li muito o Espírito de Profecia, ainda hoje o faço. E então começou tudo por aí, não é? E depois eu com a Bíblia de um lado, o Espírito de Profecia do outro, ia escrevendo e escrevi vários cultos e eu amava a Deus de todo o meu coração. Com 12 anos, quando me batizei, eu realmente sabia aquilo que estava a fazer, amava a Deus de todo o meu coração e já tinha uma ligação com Ele, eu falava com Ele, era realmente algo especial. Tu vias o teu futuro relacionado com Jesus, no sentido de estares disponível para o seu serviço? Ou ainda nessa altura não fazia parte dos teus sonhos futuros? Eu não me lembro bem com que idade foi, mas eu sonhava ser missionária. Houve um tempo em que eu sonhava ser missionária, até que uma missionária foi à igreja de Faro e eu percebi o que era ser missionário a sério. E se calhar desanimaste um bocadinho. E eu já não achava muita piada a ser missionária. Mas eu sempre quis ser professora, desde pequenina. Sim. Mas houve uma parte na minha vida que eu quis ser missionária. Portanto, andavam ali as duas coisas, uma ligada à outra. Tanto que, pronto, depois fizeste os teus estudos na educação. Na educação, exato. E seguiste este percurso. Entretanto, portanto, a tua igreja, a primeira igreja que tu frequentaste, foi a igreja das Paivas. Das Paivas, exatamente. Agora, vamos fazer a ponte para o homem importante da tua vida. Portanto, o João Miguel. João, eu sei que foi mais tarde que tu tiveste conhecimento da mensagem, mas também foi uma experiência que eu acho extraordinária. Sim. E que eu gostava muito que tu pudesses partilhar os primeiros passos de vires ao conhecimento de uma mensagem que era diferente daquela que tu conhecias. Sabes, eu acredito que todos nós temos uma experiência bonita de conversão com Deus e para com Deus. Mas talvez há aquelas que sejam mais cheias de pormenores e a nossa é de facto muito bonita porque eu venho ao conhecimento de Cristo através de um programa Caminhos que em 91 tinha 17 anos e o Caminhos apresentou uma reportagem sobre o Unimagos, que era um acampamento de jovens que se fazia em Salvaterra de Magos. E um dos líderes da juventude era o Rogério Baltazar. E ele era um vizinho nosso, e nós, miúdos... Vocês moravam onde, na altura? Em Pai Pires, perto do Seixal. Okay. E nós, havia uma série de miúdos, um grupo de amigos que morávamos todos na mesma rua, que começámos a perceber que aquele líder da juventude que fazia aqueles acampamentos morava mesmo em frente de nós. E através de um amigo nosso entramos em contacto com ele e falámos e começámos-nos a conhecer. E achámos de facto muito, muito interessante as atividades que eles faziam. E começámos também a juntar-nos, e há bocado estavas a falar na questão do pôr do sol. Sim. Foi exatamente isso que marcou muito a nossa vivência e o nosso conhecimento de Cristo, porque nós nos juntávamos ao pôr do sol de sexta-feira com o Rogério e a Anice Baltazar.
e fazíamos a nossa reunião de pôr do sol. Então, e juntavam-se onde? Era em casa deles? Na casa deles, okay. Na casa deles. Então vocês ainda eram um bom grupo. Éramos. Inicialmente, à volta de 10 miúdos e miúdas, okay. Entre talvez 14, 15... Tu tens consciência que a maior parte dos elementos que faziam parte desses encontros eram rapazes e moças fora da igreja? Portanto, não eram adventistas? Sim, inicialmente eram todos não fora... adventistas? Sim. Todos não adventistas. E éramos à volta de 10. Todos que morávamos ali nas ruas, próximo do Rogério. E depois esse grupo cresceu. Houve jovens do Barreiro, jovens de Corroios, de Almada, de Setúbal, inclusive depois das Paivas, que se juntaram e tínhamos um grupo de jovens à volta de 30 e poucos jovens. Ainda na casa do Rogério? Na casa do Rogério, sempre na casa do Rogério. De facto, estamos eternamente gratos a ele, a ele e à Anice, porque tiveram de facto uma paciência de santo em aguentar com todas as nossas dificuldades, porque de facto passávamos um momento de adolescência. Exato. E nós colocávamos, e eles davam-nos essa vontade de nós, sem preconceitos, colocarmos as nossas dúvidas, as nossas questões, e normalmente as nossas reuniões andavam sempre à volta disso. Colocávamos um tema, uma questão, uma dúvida, e depois cada um tinha o seu espaço para dar a sua opinião, e depois iríamos ver à Bíblia aquilo que Deus dizia. Eu ia perguntar isso mesmo, se usavam a Bíblia, se iam, portanto, confirmar as respostas de Deus em relação aos vossos desafios pela Bíblia. Esse foi, de facto, o nosso percurso. De uma forma livre, nós colocávamos as nossas questões, muitas vezes, de forma, às vezes... um pouco rebelde até, rebelde. E desafiante. Sim, exato. Mas quem é Deus eu nunca ouvi, exato. Porque é que falam de Deus, quem é nunca o senti. E depois nós íamos vivendo experiências que realmente marcavam a nossa vida e começávamos a perceber que de facto quem era Jesus e que Ele era bem palpável, ainda que não o víssemos. Sabes que eu estou a ouvir e estou a pensar, é verdade que o ministério com os jovens, adolescentes e início de juventude não é fácil. Não é fácil, não é pelo facto de dizermos que os jovens são difíceis, mas realmente têm uma postura que às vezes nós não temos a capacidade e a sabedoria para ter essa paciência, esse espírito de serviço e de saber aguardar, mas estar sempre disponível para ir atendendo aos seus desafios. Eu acho que a tua história até pode ser um incentivo e coragem àqueles que são mais velhos e que têm que lidar com esta geração que, por fazer perguntas ou por ser aquele que nós dizemos os mais rebeldes, que não deixam de estar debaixo do olhar de Deus, da misericórdia de Deus, porque se calhar a priori, se o Rogério fosse a agir segundo se calhar a sua vontade ou o que lhe apetecesse, até poderia dizer que não tinha paciência para vos aturar a todos vós. E sabes, aqui há de facto uma coisa que é muito importante e que eu acredito que foi o segredo para uma coisa tão bonita que aconteceu, que era de facto uma amizade pura. E quando nós de facto somos amigos de alguém, somos amigos quando ele está triste, quando ele está contente, quando ele precisa de apoio ou quando ele precisa realmente que o deixemos sozinhos. E de facto havia essa amizade que nos tornava de facto muito, muito próximos e que nos respeitávamos uns aos outros e as nossas diferenças. E essa de facto foi o elo que... A base que trabalhou. A amizade sem dúvida. É bom e é extraordinário realmente ouvir-vos. Ainda estamos só no início, portanto, no início da vossa caminhada espiritual, mas temos todas as razões para dar graças a Deus. Fátima, eu sei que há um hino muito particular que vocês apreciam. Aliás, são vários os hinos que são sem dúvida muito bons, mas eu gostaria que tu pudesses propor-nos um hino que nós vamos cantar todos juntos. Muito bem. O hino que vocês escolheram para nós. Nós escolhemos o hino Agradecer, porque nós só temos muita coisa a agradecer a Deus. Deus tem sido tão bom. E cada vez que eu canto este hino, vêm-me as lágrimas aos olhos, porque é verdadeiramente aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. O hino 500, tinhas dito? 249. 249. Então vamos todos juntos cantar este hino, 249, agradecer, e vamos cantá-lo com o nosso coração.
Realmente, como agradecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não temos palavras para poder expressar este amor que Deus coloca no nosso coração por Ele. E jamais a nossa vida será suficiente para agradecer tudo quanto Deus tem feito por nós. E creio que o segredo de uma vida feliz já nesta terra é reconhecermos a bondade de Deus em relação à nossa vida, o cuidado que Ele tem tido por cada um de nós, pelos nossos queridos, por aqueles que vamos conhecendo. E se este hino de louvor estiver sempre nos nossos lábios, seguramente que o dia-a-dia será bem mais fácil de ir-se vivendo e de se ir ultrapassando mesmo os desafios que vão chegando. Que o Senhor seja louvado por tudo quanto tem feito na nossa vida. Queridos Fátima e Jomi, nós estávamos no momento em que tu, João Miguel, portanto, começas a conhecer a mensagem, portanto, a dar os primeiros passos na tua adolescência, entre aspas, rebelde, mas inquiridora e no sentido... Éramos bons meninos. Mas eram bons meninos, mas querendo saber mais, isso claro, é ótimo, é excelente. Claro. E sobretudo quando há pessoas que vos amparam, como foi o caso do Rogério e de Eunice nessa altura, que foram usados por Deus para ser o vosso amparo e realmente ser usado por Ele. Agora estou curiosa, é no momento em que, portanto, vocês se conhecem. Portanto, vós ainda eras jovens, portanto, e não quer dizer que não sois agora, mas eram mais jovens. Fátima, queres recordar esse momento, por favor? Sim. Quando é que conheces o Jomi? Ora, eu tinha mais ou menos 15 anos e a primeira vez que eu vi foi na escola, nós andávamos na mesma escola. Então vocês moravam, se calhar, na mesma cidade? Ou... Sim, morávamos próximo, ele morava em Pai Pires e eu nas Paivas. E a escola secundária era ali, então no Fogueteiro. E foi onde eu o vi a primeira vez, não gostei dele a primeira vez, achei-o... Não tinhas hipótese a primeira vez. Achei-o arrogante daquela vez, Foi o ângulo com que ela deu. Depois, eu estava a passar uma fase difícil na minha vida e a minha mãe um dia disse-me, olha, há um grupo que se está a reunir no Seixal e em Pai Pires, vai lá, vai com a vizinha, não é? A vizinha que me tinha dado a mensagem, e com a tua irmã e vai. Eu disse, não quero ir. Lembro-me de dizer que não queria ir, mas ela... já estavas na igreja nessa altura? Estava já na igreja. Sim, eu batizei-me com 12. Exatamente. E neste momento tinha 15. Mas estava a atravessar um momento difícil e ela tanto insistiu que eu acabei por ir.
E lembro-me a primeira vez que fui, entrei na sala do Seixal e dei de caras com ele. Lembro-me o que é que ele estava a fazer, o que ele tinha vestido, inclusive. Uau, impressionaste. Ele estava a tocar viola e ele tinha os cabelos muito compridos e ele estava assim, estava a tocar viola, tinha assim os cabelos, tinha uma camisa branca de malha e umas calças de ganga, e aí eu apaixonei-me logo por ele. Uau! Foi dessa vez, foi logo assim. E pronto, e foi aí que o meu sentimento surgiu, porque só começámos a namorar depois, algum tempo mais tarde, alguns meses mais tarde. Exato, também não foi muito tempo. Diz-me só uma coisa, Fátima. Há pouco tu disseste o momento do teu batismo foi algo de muito importante e marcante, e estavas plenamente consciente do passo que estavas a dar, e dissestes que realmente foi um genuíno amor por Jesus que te deu a dar esse passo e a fazer o resto da caminhada. No entanto, tu estás agora a dizer que houve um período na tua vida não puseste em causa o amor de Deus ou o teu relacionamento em relação a Jesus. Não. Porque às vezes, será que isso pode acontecer na vida daqueles que mesmo sinceramente dizem amar a Jesus, haver alguns momentos mais tristes e mais desafiantes? Eu creio que sim. Mas eu sei que o meu afastamento de Deus foi devido à música, que eu nesse momento comecei a ouvir, não me lembro exatamente que idade teria, mas foi entre este período, dos 13, 15 mais ou menos. Eu comecei a ouvir músicas mundanas seculares, que se ouviam, seculares que se ouviam na altura, e aquilo mexia muito comigo. As emoções. As emoções, muito. E então eu, nesse período, afastei-me um bocadinho de Deus, mas eu continuei a sentir Deus comigo, continuei a falar com Deus, só que já não tinha tanto gosto, não é? Como estava mais ligada agora às coisas seculares, já não tinha tanto gosto pelas coisas espirituais. Mas aqui é que entra também este grupo maravilhoso, o Rogério e a Anice, não é? Quando eu entro, eles faziam sempre o pôr do sol às sextas-feiras e eu sempre comecei a ir, e voltou então a chama a reacender-se, não é? E foi realmente maravilhoso, e eu voltei novamente a ganhar aquela força no Senhor e a encontrar de novo o meu primeiro amor a Jesus. Deixa-me só juntar um pouco mais a isso e frisar algo que tu disseste que é muito importante. Dentro daqueles jovens não adventistas houve uma série de conversões, mas eu tenho a plena certeza que não só aqueles que não conheciam Cristo foram de facto tocados por Deus, mas também aqueles que eram jovens adventistas. Já eram adventistas. O grupo de Pai Pires foi uma bênção para esses jovens, porque ajudou-os a passar de facto a juventude, aquela parte da adolescência difícil, e foi de facto uma base mesmo também para eles. Isso confirma que nós precisamos de uma mão amiga, não é só no início. É no início, na caminhada, durante e depois, não é? Portanto, essa presença, essa assistência, essa ajuda. E o facto de termos, isto é muito importante para os jovens, o facto de termos amigos que estão a ir à igreja, dentro da igreja, quando nos amamos verdadeiramente, queremos estar uns com os outros, portanto estamos resguardados daqueles que estão lá fora. E foi isso que aconteceu, nós estávamos protegidos pelo Rogério e pela Anice, que nos levavam a bons sítios, que iam connosco para todo lado e mais algum, e portanto estávamos ali protegidos, e acompanhados com a formação espiritual. Exatamente. E isso fez toda a diferença. Creio que se não fosse isso... Jomi, tu depois, portanto, deste os primeiros passos, continuaste a conhecer a palavra de Jesus. Sim. Quando é que tu te batizaste? Onde é que foi o momento? Ou seja, no nosso grupo de Pai Pires nós fazíamos, como disse, a reunião de pôr do sol de sexta, mas também de sábado. Também havia um momento espiritual, não apenas uma oração, fazíamos também de facto uma meditação e depois também momentos recreativos, mas de facto a nossa recreação passava muito por cantar, porque nós de fora não tínhamos o hábito de facto de cantar. E ali foi uma novidade. É verdade, e cantávamos muito e isso dava-nos muito gozo. E isto a partir de 91 e eu batizei-me em 93. Em setembro, outubro de 93 eu fui para o Algarve, estudar para a Universidade do Algarve. Mas eu já tinha, de facto, todo o percurso espiritual. Já tinha o conhecimento. Sim. Feito. E em outubro de 93 vim cá acima e fui assistir às palestras do pastor Bulhão. E foi de facto aí que me decidi. Foi difícil, foi um momento difícil em que o pastor fez o apelo e muita gente se levantou. E eu, com grande vontade de me levantar, não consegui.
E quando tudo terminou, eu disse, Senhor, eu quero vencer, eu quero que tu tenhas esta vitória hoje por mim, comigo. E então fui lá ter com o pastor e com os outros pastores do staff. E decidi que queria de facto ser batizado. E isto foi numa quinta-feira e no sábado fui batizado. Na graça de Deus. Já foi o resultado, portanto, da campanha do pastor Bulhão, portanto, tu batizaste naquele grupo que estava a ser preparado ou que foi preparado para os batismos no fim da campanha? Ou foi noutra igreja, sem ser... Não, eu fui batizado na Igreja Central. Sim. Nesse sábado. Eu não assisti à campanha toda porque estava lá embaixo no Algarve. Exato. E assisti de facto ao apelo, mas como já tinha todo o conhecimento e já tinha de facto a intenção de dar esse passo, tinha que ser ali naquela altura. Fátima, tu recordas-te seguramente desse... sem dúvida. Do momento, portanto, em que o Jomi, portanto, é batizado. Sim, ele ficou lá sentado sossegado, a chorar no cantinho dele, recordo muito bem. Mas vocês já namoravam nessa altura? Sim, nós já namorávamos. E seguramente fazia parte das tuas orações a entrega do João Miguel ao Senhor Jesus. Sem dúvida. Foi uma grande alegria. Fazia parte das tuas intercessões, sem dúvida, nesse dia. Nós, nestes programas também, com certeza que, e sobretudo vós sabeis dar valor a isso, não esquecemos as nossas crianças. E sei que vocês também já têm, pela graça de Deus, como dissemos no início, têm 2 filhinhos, e também é hábito vocês fazerem o pôr do sol com os pequeninos lá em casa. Fátima, queres-me contar como é que é normalmente o vosso pôr do sol? Ou era primeiro com a Marta, a mais velhinha, e depois a partir do momento em que nasceu o Pedro, a vossa experiência dos encontros ao pôr do sol? Para nós sempre então foi muito importante o pôr do sol, não é? Porque foi a partir daí que nós nos convertemos. E na verdade quando nós casámos sempre fizemos o culto dos 2 e depois quando os meninos nasceram exatamente a mesma coisa, tanto quanto possível, não é? Quando entrei para o ministério foi mais complicado, não é? Mas sempre fizemos o culto com a Martinha, quer de manhã, quer à noite, sempre fizemos o culto com ela. Sempre, e eu no outro dia estava a reunir as fotografias para me recordar bem exatamente, portanto, tínhamos livrinhos para ela adaptados à idade, desde muito pequenina. Eu tenho uma fotografia com ela, ela tinha apenas mais ou menos 9 meses, não menos, tinha menos até do que 9 meses, ela com as mãozinhas postas, muito sossegadinha a fazer a oração a Jesus. E eu creio que as crianças, elas são esponjas, elas absorvem aquilo que nós somos e elas recebem aquilo que nós damos, e nós sempre quisemos que o nosso lar fosse um lar de paz, de sossego, onde se pudesse sentir a presença de Deus. E então nós começámos a educar sempre os nossos filhos nesse sentido, e o culto sempre foi muito importante para nós. Então nós, quando ela era mesmo muito bebezinha, tínhamos os livros, cantávamos os hinos adaptados. Depois, à medida que ela foi crescendo, eu fui aprendendo algumas coisas, sobretudo com irmãos da igreja, e posso nomear aqui a Ângela Monteiro, que foi realmente alguém que me inspirou, que me ajudou muito a compreender, a fazer os materiais, como adaptá-los à idade da criança. Portanto, eu própria também tive formação de outras irmãs que já tinham muita experiência e fui ganhando esta experiência, fui fazendo materiais. Quando era possível comprávamos os materiais e estávamos sempre juntinhos ali com ela a cantar e orar e a ler. E pronto, basicamente foi assim ao princípio. Depois do nascimento do Pedro... Depois do nascimento do Pedro as coisas mudaram, não é? Que ele era mais pequenininho também. Ele era mais pequenininho, as coisas eram diferentes, mas continuámos à mesma sempre a fazer o culto, dando sempre muita importância ao culto de sábado, sempre. Estar sempre, isto, a família Esvarria teve um grande impacto na minha vida, portanto, eu ia muitas vezes para a casa deles e sempre aprendi que depois da sexta-feira, depois do almoço, já tudo devia estar mais ou menos pronto, não é? Então sempre tentei que fosse assim em casa, a partir do almoço, portanto já tudo direitinho, já tudo pronto para o outro dia, roupa passada, tudo comida feita, e portanto nós normalmente estávamos sempre prontos à hora do pôr do sol, sentados para começar a cantar. O canto sempre teve muita importância, é muito importante para as crianças cantarmos, não é?
Então, era o que fazíamos, o que fazemos normalmente. Às vezes pomos os faróis. Temos uma caixa onde não deixamos eles mexerem durante a semana, é muito importante. A caixa especial do Pôr do Sol. Especial do Pôr do Sol de sexta-feira. De sexta. Portanto, a de sábado nunca se mexe normalmente durante a semana para ser realmente uma coisa que eles esperam. Era assim que também era na minha casa. Eu esperava pelo sábado porque a minha mãe fazia uma sobremesa diferente, vestíamos uma roupa diferente. Portanto, o sábado era todo diferente. E eu vivi muito isso e agora eu passo isso aos meus filhos. Eu faço uma sobremesa ao dia de sábado que não faço durante a semana. Portanto, vestimos roupa diferente que só vestimos ao sábado. Há toda esta dinâmica de alegria, de celebração do dia de sábado. De um dia especial. E este dia especial também é, sem dúvida, este encontro do Pôr do Sol, aquele momento especial, como disseste, para as famílias que têm as crianças, um momento muito especial para os meninos e para as meninas. Então, este momento também não é esquecido neste programa e por isso já chegou a vossa hora, vocês já estão habituados. Vão ouvir agora uma história infantil. Espero que gostem. Olá, queridos amigos. É um prazer, um privilégio estar convosco para mais uma história. Eu chamo-me Edgar e eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos histórias extraordinárias, histórias fantásticas. E a história que vos vou contar hoje é a história de um menino que de manhã cedo acordou com um barulho estranho. Havia muita gente que passava junto da porta da sua casa. E ele também ouviu a voz da sua mamãe. E quando é que nós não gostamos de ouvir, quando nós gostamos de ouvir a voz da mamãe quando nos desperta? José, André, vamos acordar, preguiçoso, está na hora. E vamos dar um nome a este menino. Talvez o nome mais comum naquela época. Vamos dar o nome de José. E José, quando despertou, ele perguntou à mãe: mamãe, diz-me uma coisa, como é que o tempo está lá fora? Temos sol? E a mamãe respondeu: mas é claro, nós estamos na Palestina. Está sempre calor, muito sol. Muito bem, mamãe. Olha, muito obrigado. Mas diga uma coisa, mamãe. Aquele barulho que eu ouço ali, aqueles passos, o que é? O que é que se passa lá fora? E a mãe respondeu da cozinha: olha, é uma grande multidão. Eu creio que Jesus está a passar por aqui. Eles vão aí ao campo, aí ao monte. E creio que Jesus deve contar algumas histórias de que há muita gente aí atrás que o segue. E o José simplesmente fez um pedido à mamãe: mamãe, diz-me uma coisa, será que eu posso ir também? E a mãe disse que sim, que podia, mas uma condição: que se juntasse com os amigos mais próximos, mas que deveria voltar, mal terminasse aquele encontro com Jesus, ele deveria regressar imediatamente para casa. Esta era a condição. Concorda, José? E José respondeu dizendo que sim. Então, anda, salta da cama, vai lavar os teus dentinhos, vai lavar o teu rosto, ok? E vens aqui para a cozinha e para tomarmos juntos um pequeno almoço, e assim eu vou preparar uma coisinha para ti, para tu levares, porque o dia vai ser longo. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto ele estava a preparar-se, a lavar os seus dentinhos, vinha um cheirinho da cozinha, um pãozinho quente, e a mãe preparou aí umas sandes e preparou também uns peixinhos. A mãe, ao preparar os 5 pães, colocou dentro um bocadinho de peixe, preparou 2 peixinhos. E a mãe estava a preparar tudo isto. Quando estava tudo pronto, ela embrulhou os pãezinhos num guardanapo e colocou-os num saquinho. E depois de ter colocado os pãezinhos no saquinho, pegou a mochilinha de José e deixou tudo pronto na mesa, para que quando José viesse tomar um pequeno almoço com a sua mamãe, já tinha tudo pronto para poder ir rapidamente acompanhar Jesus até ao monte onde Jesus ia estar. Quando José chegou, qual foi a surpresa de ver o pequeno almoço todo preparado? Lá fizeram oração, tomaram o pequeno almoço e o José deu um beijinho à mamãe: mamãe, agora vou-me embora. Deixa-me juntar a multidão que também quero ouvir histórias de Jesus. Eu gosto da história de Jesus. E então a mamãe pegou a sua mochilinha e o José pegou a mochila e colocou. Ok, muito bem. E lá o José abre a porta, mal sai da porta, era uma grande multidão. E muitas crianças, e ele juntou-se àquela multidão e foram-se embora. E quando chegaram a esse lugar tão especial, aquele monte, havia tanta gente. E todos eles estavam sentados para ouvir as histórias que Jesus estava a contar.
Era umas atrás das outras. Era mais uma história. E as pessoas estavam simplesmente de boca aberta. Eram tão belas as histórias. E nem sequer se deram conta que o tempo realmente passou. Já era tarde. As pessoas estavam com fome. E sabe o que Jesus fez? Chamou Filipe. Porque Filipe era realmente daquela região e disse: Filipe, olha, diz uma coisa. Será que tu não podes ir aí à vila, aí à cidadezinha e vais comprar pão? Jesus pediu a Filipe por uma razão. É que Jesus sabia perfeitamente como Filipe morava era daquela região. Filipe conhecia todas as padarias. Mas ele começou a cabeça, mas não há dinheiro para comprar tanto pão para tanta gente. Onde é que vamos arranjar dinheiro para tanta gente, para comprarmos tanto pão? É impossível. Não temos tanto dinheiro. Mas Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Eu lembro muito, o José estava sentado ao lado, ouviu um bocadinho esse diálogo. E ele pensou, bom, a minha mãe ofereceu-me, preparou para mim 5 pães e 2 peixinhos. Agora o que eu vou fazer com eles? Mas se eu ficar quietinho e não me mexer tanto, então eu vou oferecer os meus pãezinhos a Jesus. E assim Jesus vai comer e vai contar mais uma história e poder ficar até um pouco mais tarde. Ele pensou assim, bom, ok, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir até Jesus. E ele olhou para o rosto dos discípulos, olhou para Pedro. Esse Pedro, que é para mim, tu tens cara de mau. Olhou para Judas, talvez não és muito honesto. E olhou para os outros, cada um, e ele achou alguém, um dos discípulos muito simpáticos. E disse, olha, tu tens cara de muito simpático. Diz-me uma coisa, como é que tu te chamas? Ele puxou-lhe pelo casaquinho. Diz uma coisa, como é que tu te chamas? E ele disse, olha, chama-me André. André, sim, tu também és um discípulo de Jesus. Disse José, claro que sou. Olha, então eu tenho aqui uma coisinha. Será que podes fazer um favor? Disse José. Disse sim. Então o que é que tens? Olha, eu aqui dentro dessa mochila, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, a minha mãe preparou para mim, mas eu sei que Jesus pregou o dia da manhã toda e já estamos quase à noite da tarde e está com muita fome. Então eu vou te pedir um favor. Não te importas de levar essa mochila a Jesus, para Jesus então pegar os pães e ele comer. Assim vai contar mais uma história para nós. Eu gosto tanto de história que Jesus conta. Tu não te importas? Claro que André achou essa ideia muito interessante. Disse, não tem problema nenhum. Eu vou levar essa mochila e então eu vou oferecer a Jesus. E levou a Jesus e disse a Jesus, Jesus, olha, aqui tem alguém, não quer dizer o nome, mas ele oferece 5 pães e 2 peixinhos. Ah, é? Disse, ele pediu para que tu pudesses comer e depois assim vais contar mais uma história para eles, porque ele gosta muito das histórias. E quando Jesus, de certeza que Jesus olhou para José, sabia perfeitamente onde José estava no meio daquela multidão. Eu acredito que Jesus olhou para ele e sabe o que é que ele fez? Imagina, piscou-lhe o olho e fez assim. E Jesus fez assim com um sinal. Bom, espera um pouco. Jesus simplesmente faz uma coisa interessante. Ele pega nos pães e ele faz como habitualmente costuma fazer, pegando no pão. Ele agradeceu ao seu pai pelo privilégio de ter o pão nas suas mãos. E ele pediu a Deus, ao Pai, para que ele pudesse multiplicar esses pães. Ele, quando Jesus terminou de fazer a oração, de repente apareceram muitos pãezinhos, muitos peixinhos. Eram tantos cestos, tanto pão, tanto pão. E Jesus pediu agora aos discípulos, olha discípulos, vem lembrar aqui. Juntem essa multidão toda, se sentem em grupos, para poder ser feita, para que possamos fazer a distribuição dos pães e do peixe. E eles todos contentes, pegaram aquelas cestas grandes de pão e peixe e andaram por aquela multidão toda e distribuíram. Sabe, eu posso imaginar um pouco a surpresa do José quando o cesto de pão passou ao lado e ele pegou, meteu a sua mão dentro do cesto e pegou um pão e o peixe, mas eu só dei 5 pães, como é que apareceram tantos pães assim? Foi um milagre. Agora vamos imaginar um bocadinho agora a reação da mamãe que ficou talvez em casa e quando José voltou para casa e contar a história, aquilo realmente aconteceu.
Talvez quando ele chegou a casa, ele disse: mamãe, tu sabes uma coisa? Disse: mãe, sim, mas o que se passa? Olha, foi uma coisa desse, Jesus contou muitas histórias. Está bem, contou muitas histórias. Mas sabe uma coisa? Jesus estava com fome e eu, sabe o que é que eu fiz? Disse: não, eu ofereci todo o meu lanche a Jesus. E ficaste com fome? E disse: não, é que Jesus pegou nos pães. Tu não vais acreditar, mamãe. Jesus pegou nos pães, ele fez uma oração, de repente apareceu tanto pão, tanto peixe, tanto pão. Sabe quantos homens que estavam lá? Não, estavam 5.000 homens. 5.000 e 0. 5.000 homens, não contando nem com crianças, nem com mulheres. E todos eles comeram. Olha, o cesto passou a beira e todos eles repetiram. E havia assim tanto pão. Sabe, meus queridos, essa história faz lembrar algo da importância que temos em sermos solidários para com os outros também. Às vezes vivemos momentos muito difíceis, às vezes podemos estar na escola, no intervalo, no recreio, e talvez temos colegas que talvez não trouxeram um lanche porque não têm. Será que custa alguma coisa nós podemos pegar um pouco do nosso lanche e podemos partilhar com aqueles que não têm? Ou então mesmo na igreja, sermos um pouco mais generosos, ou com nossas ofertas, ou ajudando os outros. Às vezes posso não ter o pão, posso não ter o peixe, mas posso ter um sorriso. E mais, posso também dar abraços. São coisinhas muito simples, são gestos muito simples, mas que contam muito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita força e que nunca te esqueças que quanto mais damos, Deus também nos abençoa. Que Deus te abençoe. E então, pequeninos, gostaram da vossa história? Que bênção! Nós conhecermos estas histórias bíblicas, estes ensinamentos de Jesus. E se às vezes tiverem alguma dúvida, perguntem ao vosso papai e à vossa mamã, com certeza vos explicarão. Histórias infantis para os nossos meninos, para as nossas meninas, que sem dúvida nós reconhecemos também que nos fez bem a nós. A ti que começaste mais jovem, o Jomi mais tarde, é verdade, mas eu por experiência própria, a formação da nossa infância é imprescindível. Muito, e eu tive a bênção de ter não só na minha casa, pela bênção dos meus pais, mas também na minha igreja e também na minha escola, porque era uma escola adventista, então foi sem dúvida uma bênção e nós nunca esquecemos para toda a vida. Queridos, ficamos, portanto, na experiência da vossa família, portanto, desde depois do nascimento dos vossos filhinhos, a experiência do encontro ao pôr do sol. Gostava porque há muitos queridos irmãos, e eu ainda não fiz referência a isso, a Fátima, portanto, já há uns anos a esta parte, é obreira bíblica, portanto, é uma colaboradora de Jesus na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Tens sido, portanto, ajudante de vários pastores, portanto, tu tens passado e tem sido este ministério nos últimos anos, portanto, de ajudar as igrejas, estares com as famílias, dar os estudos bíblicos, fazeres visitação, portanto, o trabalho da obreira. Mas, como dissemos no início, não foi por aí que começaste, porque é verdade que tinhas a ideia da missão, de ser missionária, trabalhares para Jesus, mas depois fizeste a tua licenciatura, os teus trabalhos, portanto, no ensino. Quando é que veio essa ideia, essa opção, esse desejo mais real de trabalhares assim de forma mais intensa para o Senhor? Eu, como te disse, pronto, desde nova que amava muito a Jesus e fazia cultos, e quando nós casámos, mesmo antes de nós casarmos um pouco antes, eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre. Começaram a dar cargos, eu a aceitar, e a minha vida era a igreja, e eu vibrava com a igreja, eu gostava imenso da igreja e continuo a gostar. E nunca perdia reuniões de oração, sempre reuniões, eu estava lá. Tudo o que fosse igreja, eu estava lá. Então, depois, nós passámos 5 anos sem ter filhos, mas antes disso há uma coisa importante que tenho que contar, é verdade. Depois, o meu ministério começou assim. Eu estava em casa e Deus impressionou-me e disse, olha, faz um culto. E eu disse, está bem, Senhor. Então, vou fazer um culto. Queres que faça um culto sobre o quê? Eu perguntar a Deus. Deus disse, olha, escreve sobre este tema, que era a educação, e eu escrevi sobre a educação, sobre a família, tudo isso, mas não sabia para que era o culto, só sabia que Deus me tinha dito aquilo. E depois
no sábado, quando fui à igreja, a irmã do Ministério da Mulher chegou ao pé de mim e disse: olha, Fatinha, queria-te fazer um convite. Eu disse: sim, irmã, diga. E ela disse: olha, eu queria que tu pregasses no dia 16 de março, nunca mais me vou esquecer, no dia 16 de março, sobre mais ou menos este tema, como é o Ministério da Mulher e tal. E eu comecei a chorar, estava emocionada, porque percebi que Deus tinha falado comigo, tinha-me feito esse pedido. E ela disse: o que foi que fiz? O que é que eu fiz? E eu disse: não fez nada, irmã, deixe-me só recompor que eu já lhe digo. E depois contei-lhe a experiência que já tinha até feito o culto e tudo. E, portanto, daí começou aquele que eu chamo o ministério ao qual Deus me chamou. Foi a primeira vez que fizeste uma pregação, então? Foi a primeira vez que fiz uma pregação, exatamente. Portanto, audível, não é? É verdade. No papel já tinhas feito várias desde muito cedo. Enfrentando os irmãos, foi a primeira vez que fiz. Entretanto, fui convidada pela diretora do Ministério da Mulher, a irmã Guida Esteves, foi convidada por ela para fazer parte do Ministério da Mulher, como adjunta das regiões do Algarve e Alentejo. Sim. E aí foram anos realmente de uma profundidade espiritual muito grande, de experiências mesmo muito... Olha, lembrei-me agora de uma, não sei se posso contar. Faz favor. Eu fiz uma pregação sobre a família, esse é o tema que eu mais gosto, a família é o tema que eu mais gosto, e a oração, são dois temas que eu gosto muito. E então eu fiz uma pregação sobre a família, sobre o namoro, tudo isso, numa das igrejas do Alentejo, e é interessante que anos mais tarde, agora há pouco tempo, eu venho a receber um e-mail de uma jovem, e ela começava assim: Fátima, olha, não sei se te lembras de mim, mas eu lembro-me de ti, tu foste pregar à minha igreja e pregaste sobre a família e disseste quão importante era nós arranjarmos alguém da mesma fé que nós. E eu falei sobre isso e ela diz que ela a contar-me no e-mail, ela ficou a pensar nessas palavras e tomou uma decisão na sua vida. Ela ia largar o namorado que tinha fora da igreja. E ela o fez, deixou o namorado fora da igreja e passado algum tempo arranjou um namorado dentro da igreja e hoje, graças a Deus, é muito feliz, diz que tem um marido muito feliz, foi muito abençoada, e são experiências como estas que nos dão a certeza de que nós estamos ao serviço de Deus, que nós estamos a dizer a coisa certa na hora certa e que fazemos a diferença para a eternidade. Então, muitas experiências como esta poderia contar, muitas experiências que tocaram profundamente o meu coração e que me disseram que eu devia continuar neste ministério, e eu dou muitas graças a Deus, foi realmente maravilhoso. E depois eu comecei a dar aulas e, entretanto, fiquei grávida, não é? Fiquei grávida e eu já tinha dito ao meu marido, sempre lhe disse, desde que casámos: olha, quando nós casarmos e eu ficar grávida e tiver filhos, eu não vou trabalhar. E ele disse: sim, pronto, tudo bem. Então, eu fiquei grávida, fui chamada nesse ano para dar aulas, fui à escola, mas tive coragem para dizer que não, para manter aquilo que era a minha convicção pessoal. Eu disse que não, que iria ficar em casa e rejeitei, portanto, a colocação. Fiquei em casa, tive a Martinha, mas nós tivemos que nos mudar para o campo, para o monte, lá no interior do Algarve, e eu já não ia à igreja tanto como ia, não é? Porque demorava a meia hora de caminho da igreja, já não ia à igreja à reunião de oração, então estava a sentir muita falta da igreja, muita falta de ver os meus irmãos, de estar com eles. Daquele envolvimento que tu nós tinhas sempre estivemos sozinhos, porque nós fomos para o Algarve estudar e não tínhamos ninguém. Exato. A família tinha ficado em Lisboa, então eu sentia... Diz-me só uma coisa, desculpa, Fátima. Jomi, entretanto, durante este período, tu já tens uma colocação profissional, entretanto terminaste o teu curso. Sim. E tens, pronto, a tua profissão daquilo que tu te formaste. É durante estes primeiros 5 anos de casamento, até ter a Martinha? Já tinha terminado o curso e casámos um ano e pouco depois. E eu estava a trabalhar, licenciatura? Sim. Exato. Primeiro fiz o bacharelado, depois terminei a licenciatura. Qual já foi casado. A formação que tu fizeste? Eu fiz Engenharia de Telecomunicações e acabei por ficar lá embaixo no Algarve. Estagiei na Portal Telecom, depois acabei por trabalhar no concessionário da Siemens e estava lá embaixo. Estava-me aqui a recordar que tinha um colega que dizia: bom, tu agora vais voltar para casa, para Lisboa, e tu acabaste o curso com boas notas, com certeza que vais ser um bom engenheiro lá nas Siemens. E eu dizia-lhe que não, queria viver uma vida pacata, calma, por isso o Algarve acaba por ser melhor, uma vida
em família. Exato. E era essa, de facto, a minha convicção. E era isso que nós pretendíamos. E quando casámos, morávamos em Faro, eu dava, entretanto, como a engenharia, de facto, me realizava, mas que ocupava muito tempo da minha vida, e para mim a família estava em primeiro lugar, acabei por fazer uma experiência no ensino. E gostei muito. Acredito que é preciso ter vocação para se dar aulas. E gostei muito, sinto-me muito preenchido a dar aulas. Porque, no fundo, é deixar um legado também àqueles jovens que estão em contato connosco todos os dias. E então eu estava a dar aulas em Salir, que são perto de 40 km de Faro, e vinha todos os dias para dar aulas e voltar. E, de facto, estando eu apenas a trabalhar, tornou-se muito complicado e tivemos então que mudar para Salir. Sim. Então, e foi aí, Fátima, portanto, estando grávida do vosso primeiro filho, portanto, a Marta, qual é a decisão que estavas naquele conflito que decidiste, acabaste por decidir que ficar em casa, deixares o ensino para tomar conta da vossa filha? Na altura, quando nos mudámos para Salir, já tínhamos a Marta, Ok. E quando eu tomei a decisão, ela tinha por volta de 2 anos. E, quer dizer, não foi uma decisão logo assim, não é? Eu disse ao Senhor que realmente havia alguma coisa que me faltava, que eu gostava muito de trabalhar para Ele, mas não sabia o que é que havia de fazer. Então deixei... Onde e o quê? Exatamente, deixei as coisas nas mãos do Senhor e Ele foi falando connosco, dando-nos muitos sinais, até eu perceber que o caminho era o ministério, sem qualquer sombra de dúvida. Tu recebes o convite, portanto, depois de teres mostrado o interesse de poder trabalhar na obra. Exato. Tu começas no ministério em que ano? Recordas-te? 2009, creio. A Marta nasceu em 2008. 2008. Portanto, lá embaixo no Algarve. Lá embaixo Vocês no estavam, Algarve. portanto, lá embaixo. Sim. Fizestes, portanto, estes anos até há pouco tempo estiveram lá embaixo, portanto, Algarve. em algumas diferentes igrejas na área do Algarve. Eu sei que foi um ministério, pela graça de Deus, muito abençoado e que Deus te abençoe e vos deu, enfim, muitas realizações em vários aspectos. Não temos tempo para contarmos tudo, mas, entretanto, nestes 2 últimos anos, ou quase 3 anos, não é? Portanto, mudaram agora aqui para a zona do Norte. Tu estás como... Mudámos há um ano. Há um ano. Ok. Portanto, estás como assistente pastoral de que igrejas começaste? Da Igreja de Porto, Hermesinde e Vila Nova de Gaia. Muito bem. Jomi, entretanto, a família, tu acompanhas a família. Eu sei que os desafios profissionais depois vão sendo complicados pela oferta muito restrita e, portanto, que fica muito aquém daquilo que nós precisaríamos, mesmo tu na tua própria formação. E vocês fazem um acordo familiar que não é muito comum. É verdade. Deixa-me contar um pouco sobre isso. Quando a Marta nasceu, tínhamos a convicção de que seria importante a Marta ficar connosco. Ficar com os pais. Pelo menos os primeiros 6 anos. Exato. E depois surge o Pedro, não é? E entretanto a Fátima já estava no ministério e falámos os dois e dissemos, é claro que o meu trabalho é importante, mas de facto o teu está diretamente ligado ao ministério. Portanto, tu aí tinhas tu o trabalho e tinha a Fátima o trabalho no ministério e tu na tua profissão. E quando o Pedro nasce então, e a Fátima teve uma gravidez de risco, ficou praticamente os 9 meses parada, decidimos que ela iria retomar o trabalho dela e que eu iria ficar em casa a cuidar do Pedro. De facto, não é muito comum. Não é comum. Mas é preciso ter coragem para isso. Mas como já tínhamos a experiência da Marta, foi de facto mais fácil. E tendo essa coragem, nós podemos receber umas bênçãos excepcionais. De facto, vivemos pela fé. É muito difícil, muito complicado. Mesmo as nossas mudanças são difíceis, mas a bênção de poder ver o Pedro, o nosso filhote, crescer e a ligação que tenho com ele é algo que nada que não paga. Tem preço. É verdade. Que não tem preço. Verdade. E é uma mais-valia. Nós podemos seguir essa convicção que temos plena, que o Senhor nos colocou. E é muito bom.
É difícil, de facto, a sociedade onde nós vivemos não está programada para apenas uma pessoa. Se calhar eu ia um bocadinho mais longe, João. Não sei se é só a sociedade ou mesmo a própria Igreja, porque isto é muito complicado. Claro. Porque mesmo, e pegando no vosso testemunho, e eu creio que poderão estar algumas famílias jovens a escutar-nos nesta hora, que terão esses planos de terem filhos, ou já os têm, e como tu disseste muito bem, é preciso coragem, e realmente um compromisso muito grande com Deus para abdicarmos de algumas coisas que até são necessárias, porque ninguém está a falar de luxos, nem de coisas, portanto, é coisas quase necessárias no dia-a-dia, mas há outros valores maiores se levantam, lá dizia a música, mas temos esta certeza que, eu costumo dizer, nós estamos na vida dos nossos filhos só uma vez, e os nossos filhos não têm 4 anos muitas vezes, nem 5 anos muitas vezes, nem 2 anos muitas vezes, é só uma vez que eles têm essa idade. E, portanto, só uma vez nós os poderemos acompanhar, pelo menos nos primeiros anos, que são fundamentais, como conhecemos pela Palavra de Deus, do acompanhamento dos pais na presença dos seus filhos. E deixa-me dizer-te que tem sido um privilégio, porque aquilo que nós temos vivido em família com Deus, nós falamos nos nossos cultos, falamos com os nossos filhos, as dificuldades que nós passamos e, sobretudo, a maneira tremenda e poderosa como Deus age. E nós vemos os nossos filhos desde pequeninos a amarem Deus como nós amamos. Amém. Eles ficam com as lágrimas nos olhos quando a gente partilha, olha, hoje não temos isto, não temos dinheiro para aquilo ou para aquilo, e vem, ou alguém doa, ou Deus faz aparecer de alguma forma, Deus atende de alguma forma, e eles começam a perceber que Deus é real, desde muito pequeninos, que Deus existe, que Deus se importa, que Deus nos ama, e isto é algo que não tem preço. Sem dúvida. Não tem preço. Aliás, eu diria que é a melhor formação que nós poderemos dar aos nossos filhos, é uma experiência real com Cristo, e portanto e diária. E seguramente Deus compensará todas as restantes dificuldades, como tem feito ao longo deste tempo. Queridos, não temos muito tempo, infelizmente, mas eu não queria deixar de fazer esta pergunta, particularmente a ti, Fátima, e tu porque sem dúvida acompanhas bastante o Ministério da Fátima, vocês são uma família e com certeza isso é real. Os desafios que a Igreja traz, se é compensador realmente estar no ministério, porque eu falo por experiência, e somos todos, não é do facto de dizer que uns são mais e outros são menos, de todo. Isto lidar com pessoas é complexo, portanto nós não estamos a lidar com uma mesa, com uma cadeira, que fazemos uma cadeira, se não cortou bem à primeira vai cortar e corta à segunda. Lidar com pessoas não é assim, e sobretudo falar de Jesus, levar as pessoas aos pés do Senhor. Temos que ser usados por Deus, sem dúvida. É um ministério de Deus em nós. O que é que tu poderias dizer de resultado do teu ministério? Tem sido compensador? Ultrapassa todos os desafios? Sentes-te realizada? Olha, é assim, eu tenho 2 experiências que são bem diferentes na minha vida. Quando eu venho de estudos bíblicos, quando eu venho da rua, quando eu venho de falar com pessoas que não conhecem a Deus, e eu estou ali a batalhar com elas, eu venho com a sensação de que eu estive a fazer o mesmo que Jesus vai lá, não é? Eu venho com uma sensação de completo... Eu às vezes eu venho na rua e eu digo, Senhor, se eu morresse agora, eu morria feliz, Senhor, na Tua presença. É algo que não dá para explicar por palavras. Eu estou a dar neste momento estudos bíblicos, por exemplo, a uma prostituta, a pessoas, outras que foram violentadas, e porque a minha experiência, que nós não falámos de vida, também foi uma experiência dura, porque o meu pai era uma pessoa violenta. Eu identifico muito com essas pessoas e consigo chegar, pela graça de Deus, ao coração delas de uma forma muito profunda, e elas amam-me, e eu também as amo a elas. E, portanto, quando eu venho desses momentos, eu venho completamente realizada, com a sensação de que eu posso morrer ali, e eu morria completamente bem e feliz, na graça e na paz do Senhor, porque Deus, na minha conversa com essas pessoas, na nossa ligação, tem feito coisas incríveis. Não temos tempo para contar, mas há coisas maravilhosas que acontecem. Quando se passa para a igreja, a história é um bocadinho diferente, não é? Muda um bocadinho. De qualquer forma, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de pregar, tenho muitas histórias que poderia contar. Não sei se temos tempo para contar uma num minuto. Faz favor. Muitas histórias. Eu raramente faço a mesma pregação. Eu sempre me sento para fazer uma pregação, para dizer, Senhor, o que é que queres que eu fale à tua igreja este sábado? Raramente faço um culto repetido. E houve uma vez que eu fui a uma igreja
E eu disse, Senhor, o que é que queres que eu fale? E o Senhor levou-me a ler e era aquele o tema, era o tema de nos amarmos uns aos outros, de não nos irritarmos, de nos darmos bem e perdoarmos os nossos irmãos. E eu fui convidada para ir a uma igreja que não era a minha, e fui. E quando cheguei lá, aliás, eu não ia com muita certeza de que tinha o culto certo. Às vezes, é raro me acontecer, mas às vezes acontece. Estavas um bocadinho insegura. Eu estava insegura. E disse, Senhor, mas porquê este Havia culto? uma luta. Havia ali uma luta. Porquê este culto? Eu não percebia. E quando cheguei à igreja preguei, normalmente, e tudo. E quando chego cá fora para cumprimentar os irmãos, há uma irmã que me chama à parte e ela diz, Irmã Fátima, posso falar consigo? Eu, sim. E ela contou-me, olha, irmã, já não venho à igreja há muitos anos, há muito tempo, disse ela. Eu estou zangada com uma irmã que está aqui, esteve aqui, estou zangada e não falo com ela há algum tempo. Mas hoje de manhã alguma coisa me dizia, levanta-te, levanta-te. E ela a contar-me, e eu dizia, não me vou levantar, Senhor, tu sabes que eu estou chateada com aquela pessoa e não me vou levantar. E o Espírito Santo trabalhava e dizia, levanta-te, hoje tens que ir à igreja. E ela diz que a convicção foi tão forte que ela teve que se levantar e ir à igreja. E quando ela chega à igreja, na hora do culto, eu falo sobre a briga dos irmãos, que eles têm que se perdoar e como é que nós devemos falar e tudo aquilo. E ela sentiu precisamente que Deus estava a falar com ela naquele momento. E ela disse-me, irmã, sabe o que é que eu vou fazer quando sair da sua presença? Eu vou ter com aquela irmã. E apesar de eu saber que sou eu que tenho razão, eu vou lá pedir desculpa e vou pedir que possamos fazer as pazes. E são muitas coisas como esta, como por exemplo, também muito rápido, fiz um culto sobre Ellen White, a explicar a importância de Ellen White e falei sobre os dois antecessores dela, quem Deus chamou para a obra e como tinham rejeitado e quão perigoso era nós rejeitarmos o chamado de Deus. E eu estava a fazer o culto quando vejo um casal entrar na igreja, estava na reta final do culto, e eles sentaram-se, vinham assim muito atrapalhados e sentaram-se e ouviram o final do culto. Quando eu saio, essa irmã é a primeira a correr, a sair do salão para ir ao meu encontro. E ela vem e ela abraça-me e começa a chorar e diz, irmã, é a primeira vez que eu venho a esta igreja, viemos do estrangeiro, e nós perdemos-nos pelo caminho. Mas quando eu cheguei à igreja, já quase no fim do seu culto, e ouvi as suas palavras, eu tive a certeza de que Deus falou para mim. Aquilo que a irmã acabou de dizer foi aquilo exatamente que Deus me tinha dito durante a semana, porque eu estou com um pecado na minha vida, estou com uma coisa na minha vida, e realmente Deus já me tinha dito para eu resolver essa coisa na minha vida. E foi a confirmação. E foi a confirmação de Deus. Aqueles apenas não foram mais de 10 minutos, 5 minutos, não foram mais, e ela teve a certeza de que Deus estava ali a falar novamente com ela. E estas coisas preenchem o nosso coração, dão-nos a certeza de que Deus está connosco no ministério, e isto vale a pena. Amém. Jomi, eu vou pedir, por favor, que possas orar connosco. Teríamos muito mais coisas a contar, mas o nosso tempo não perdoa. Eu peço que faças uma oração de bênção para nós que estamos aqui e para aqueles que estão em casa. Se faz favor, tá bem? Vamos orar. Santo Deus, estás nos céus, nós honramos e glorificamos o teu santo nome. Amém. E te damos graças, Senhor, porque tu és um Deus bondoso, Senhor. Amém. Olhando para a nossa vida, Senhor, e relembrando aqui alguns episódios, Senhor, só podemos estar felizes e contentes porque tu és um Deus amoroso, Senhor. Amém. Um Deus que nos guia, que nos sustenta, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai. Senhor, te peço que nos continues a suster nas tuas mãos para que possamos caminhar, Senhor, lado a lado, para que possamos voltar a ver-te, Senhor, vindo nas nuvens dos céus. Amém. Ó Pai, te suplico que a tua bênção possa estar sobre nós e sobre aqueles que nos ouvem e veem neste momento, Senhor. Amém. Que tu possas ser um Pai amoroso também para aqueles que estão neste momento a assistir-nos, Senhor. E que as nossas experiências de vida, Senhor, possam ser um testemunho e um exemplo, Senhor, para que eles possam ter a força e a coragem, Senhor, de te seguir. Ó Paizinho, ama-os verdadeiramente, faz-os sentir o teu amor e o teu abraço como nós o sentimos tantas vezes, Senhor. Obrigado por tudo, despede-nos em graça. Amém. E sob a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Recebam um abraço amigo da nossa parte, desejando, como sempre, um sábado muito abençoado, e até ao próximo programa.